Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, independente do horário ou do lugar. Estamos começando mais um Café para Despertar e falando ainda aqui sobre o livro, né, que a gente está fazendo aqui, tecendo nossos comentários sobre o livro da Metafísica da Saúde. Então, ajudando aí um pouco a desvendar o que é isso, o que isso quer dizer e o que isso causa na nossa vida. É isso mesmo. Hoje a gente vai a debater um pouco sobre os registros do subconsciente. A gente ainda não falou sobre o subconsciente. Já está bem claro o que é consciente, o que é inconsciente. E agora vamos entender o que existe entre eles, né? Passa pela consciência, a consciência analisa, a consciência faz o julgamento para a realidade, ela compõe a tua história, a tua vida. E aí, mas o que vai fazer essa mediação, né, do material do subconsciente, que é aquele material que a gente vê que está todo no universo, que tem o coletivo, que tem as minhas existências, todas elas, né, atuais, passadas, e que faz a mediação, né, para o consciente e do inconsciente seria mais ou menos o subconsciente, né? E não só a mediação, ele é o que compõe, ele traz mais materiais sobre a tua realidade atual, a tua encarnação corrente, né, deste momento, desse presente momento. É onde tem é o nível da consciência de mais fácil acesso, né? A consciência ela tá aí para analisar, julgar, trazer as perspectivas. E o subconsciente, ele vai armazenando as suas experiências, é onde a gente vai acessar traumas, é onde a gente vai acessar as experiências, né, da infância, do útero, tudo relacionado à tua atual encarnação. E também é o que tem de mais fácil acesso de material, né? Porque às vezes a gente fala, ai, quero acessar o inconsciente. E aí, por um sonho, normalmente é um material mais do inconsciente. Numa terapia, a gente vai começar a cavucar, a gente vai puxar o subconsciente, que é o de mais fácil acesso, né? Até porque tem coisa que não dá para acessar e tem coisa que não é bom acessar, a gente já sabe disso, porque pode gerar transtornos mentais, psiquiátricos seríssimos. E é aquela história, lembrem quando a Igreja Católica falava de um tal de véu do esquecimento? Basicamente, o subconsciente ele dá uma controlada para que a gente não fique acessando que, por exemplo, pela visão kardecista, reencarnacionista, a- pode ser que meu pai tenha sido alguém que me estuprou no passado e eu tô vindo para resgatar esse karma. Já capricha se eu soubesse disso, como é que ia ser a minha relação com esse ente querido, né? Então, vamos mais ou menos Não caminhando por ia mais aí. querer falar com meu pai, né? E não ia nunca resolver o problema, né? Porque a nossa tendência é evitar sofrimento, evitar problema. Enfim, resumindo mais ou menos, o subconsciente está aí, mas a gente vai esmiuçar mais sobre o que é, qual é o material e é aí onde a terapia funciona. Muito, né? Eu Acho vou. que a psicoanálise ela dá uma explorada um pouco mais no inconsciente, de uma forma um pouco profunda, mas ainda assim acredito que o material mais acessado em terapia, qualquer ela que seja de conversa, né, nesse nível de lidar com crenças, é do subconsciente. Até vou trazer aqui o primeiro trechinho, só para sintonizar aqui com o que a Marina estava falando, né? Que o subconsciente ele corresponde aos primeiros níveis do inconsciente. Então, né, pensando lá que o inconsciente é um oceano. Então a gente está ali na praia, que a gente acessa a água, mas ainda é rasinho, ainda a gente consegue, né, entender que são, sei lá, 10, 20 metros ali de profundidade, e não aquele oceano lá, abissal, que a gente não consegue nem ver, que não tem nem luz para enxergar o que tem lá. Ele pode ser definido como um estado de fraca consciência, que é isso também que ela falou, que é o primeiro nível ali, né? Que está aqui esses registros mais acessíveis, que fala diretamente com o nosso consciente, que a gente já sabe
né, que a gente já falou por aqui, que é quem dá os comandos, né, que é aquilo que onde gerencia os nossos pensamentos, né, onde acontecem aquilo que a gente acha que está decidindo, que é aqui meu consciente que está decidindo, não, tá ali no subconsciente que está fazendo aqueles registros que ficam guardados no subconsciente que fazem você tomar determinada ação, fazer determinada escolha. Então, é onde ficam registrados conteúdos das experiências vividas, as remotas lembranças do passado, que servem de fonte da consciência, né? Então, é justamente isso, é onde fica ali armazenado e que vai dando, ok, já vivi isso, vou acessar aquela caixinha, é onde vai fazendo essas conexões das vivências vividas já nessa vida, desde lá da infância, do útero, até, né, de acordo, né, com o que eu estou vivendo agora, que vai fazer eu tomar uma decisão A ou B. Então, é com base nessas experiências, nesses registros que estão ali no subconsciente, que depois também ficam armazenados lá no HD do inconsciente. Mas o que fica ali conversando com o consciente é ali, que está nessa praia, né? Que a gente consegue ver da areia ali, né? Uhum. É nele que a gente vai armazenando, como a Lívia está falando, todos os conteúdos que o consciente traduz, né? Lembra que o consciente tem essa questão de simbologia, de dar sentido para as coisas que a gente sente, que a gente presencia e vivencia na vida atual. O subconsciente, tudo aquilo que tu armazena como uma verdade, que tu querer que é seus valores, tua moral, tudo isso vai ficando ali no subconsciente, que tem que ser de fácil acesso, porque é o que vai, como ela estava falando, governando os pensamentos, que consequentemente vai sendo que vai te organizando comportamentalmente também na sociedade, em sociedade, né? Vai, dependendo do material que tem ali, é a forma como você vai exportar, porque a gente é completamente movido com base nas nossas experiências e no nosso pensamento. Né? Existe a possibilidade de automatizar um comportamento? Existe, a gente sabe. Quantas vezes a gente está dirigindo, quando vê, chegou em casa, tava tão noiada com um problema, automático, meu corpo me trouxe aqui. Isso é automatizado. Mas quando a gente sai desse piloto automático, né, a gente vai sempre recorrendo ao subconsciente, vai validando, vai analisando, vai tomando as melhores posturas e, enfim, o subconsciente ele tá ali, né, governando, como a Lívia falou. Eu gostei bastante dessa palavra. Faz bem sentido, ele traz bastante o que é realmente o subconsciente. É ele que vai dando essa atuação, né? E aí, como são geradas essas impressões, né? Tudo isso que vai ficando ali no subconsciente, né? Ali o livro fala que assim, a gente busca sempre ter um posicionamento acerca das informações recebidas. E mais uma vez, tudo que a gente vai registrando, as experiências que a gente vai vivendo, elas vão servindo de gatilho à medida que a gente vai vivendo experiências similares. Então, ela identifica aquilo ali, né? E é aquilo que fica ali no subconsciente que vai dando essas faíscas para você reagir, né? Então, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você pensa, que faz refletir, tudo isso vai ficando ali, né? E algumas são consideradas válidas, algumas experiências, outras não, né? E aquelas que a gente julga importante, a gente vai dando crédito. Então, aquilo que é um fato que foi relevante para mim em determinado momento, eu vou dar peso 3, que nem na prova que tinha questões que tinha peso 3, outras tinha peso 1. É a mesma coisa que vai acontecendo com essas experiências. E aquelas que são mais marcantes, que têm um peso maior, elas vão estar sempre ali em primeiro lugar na fila, né? E essa questão de importância, a gente precisa prestar atenção que não é necessariamente coisa boa, né? Pode ser coisa ruim, pode ser algo que foi muito traumático e a gente dá uma certa importância. É por isso que aquilo ainda te incomoda. E por isso que aquilo vai tomando esse peso 3 que vai, né, vai se sobressaindo na tua existência, na tua vida. E então essa questão de importância é tudo aquilo que tu põe muita energia vital. O que que é energia vital? É a questão daquilo que tu foca, se concentra demais sobre aquilo, né? Se eu tenho um relacionamento abusivo, eu boto muita energia vital naquilo, na tentativa de vencer aquilo, de superar aquilo,
de combater aquilo. Então, tudo aquilo que a gente deposita a energia, quando a gente fala né, não põe energia nisso, não gasta tua energia com aquilo, é justamente nessa ideia, não dê tanta importância para que aquilo não tome essa proporção de peso 3, né, por exemplo, e fique sempre ali te governando, né? Até para que tu tenha mais clareza de pensamento, de ideias, a gente tem que equilibrar essa questão de dar tanta importância, ainda mais quando são fatos, né, que são de traumas, de coisas muito pesadas, muito negativas, né? Porque daí aquilo passa a ser a tua realidade. Se tu quer vencer aquilo, a gente tem que começar a ressignificar, dando a devida importância, que não é, né, sobrepondo outras coisas e pesando tanto na vida, né? E o que que acontece, né, com essas experiências peso 3? Elas que vão condicionando o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a lógica como a gente funciona, né? Que nem quando a gente vai aprender uma língua nova, a gente precisa entender qual é a lógica daquela língua para conseguir funcionar dentro dela. E a mesma coisa acontece com as nossas experiências, elas vão criando uma lógica de comportamento, de raciocínio, de tomada de decisão, que vão fazendo a gente ser o que a gente é. Por isso que a gente fala, né, que a minha medicina é minha história. Porque todas as respostas vão estar ali, na forma como eu lidei com determinada experiência que me moldou a ser como eu sou hoje, que faz eu tomar ou ter determinado comportamento, acionar determinada emoção que desencadeia naqueles sentimentos. Então, é uma reação em cadeia que começou lá atrás. E você pode até se perguntar, mas o que tem a ver com a minha raiva aqui hoje? Tem tudo a ver. Pode ser que ela não fosse uma raiva lá atrás, mas foi alguma necessidade não atendida e que desencadeou nisso. Por exemplo, um Né? ressentimento, alguma mágoa, em algum momento ela se torna uma raiva ou uma irritabilidade que às vezes tu não identifica porque tá lá atrás, né? Enfim. Assim, se você ficar impressionado com as opiniões dos outros acerca de uma situação ou sobre você, você poderá tomar isso como uma verdade. A gente está falando que subconsciente, né? Tudo que a gente toma como verdade, ele vai armazenando. Tudo aquilo que a gente concorda, a gente vai armazenando, né? Por isso que a gente tem que investigar em si mesmo se aquilo é o que a gente realmente sente. Porque se a gente automatizar a questão de minha mãe disse que eu sou burra, então eu sou burra. Sentimentalmente, eu tô tirando nota boa, mas só que minha mãe queria que eu fosse 10, mas eu tô tirando 8,5. Mas eu não tô racionalizando ao ponto de, tipo, aquela informação é da minha mãe, não é minha. O que vai ficar no subconsciente? Que tu é burra. E ao longo prazo, tu fica, né, sem racionalizar sobre isso, tu vai começar a funcionar, como a gente tá falando, né, que o subconsciente ele vai te governando. Tu vai começar a funcionar como uma pessoa que acredita que é burra, então tu vai tu vai evitar de se expor a situações por medo de julgamento, porque tu acha que é burra, tu não vai tirar, por exemplo, quero fazer mais uma faculdade, aí não vou porque, mas eu sou burra, não vou dar jeito, então é um sonho, tu não realiza, então a gente acaba se podando, né, conforme algo que alguém disse e eu não me dei o trabalho, entre aspas, passou batido, eu não racionalizei sobre aquilo, não era o que eu sentia, mas eu me permiti aceitar aquilo como uma verdade e aquilo vai me dominando, certo? De certa maneira, né? Então a gente tem que cuidar, porque o subconsciente, ele tá as crenças, isso aí que a gente quer chegar. Conta aqui pra gente se vocês, né, já se depararam com alguma situação assim, ou parecida, ou se conseguiram entender o que a gente está falando até agora, né? E Nunca... aprender... Pode falar. Pode falar. Porque a ideia, assim, pode ser o Papa que tá falando de ti. Primeiro, dê ouvidos àquilo que tu sente. Porque por mais que, vamos lá, em evidências, eu sinto que eu sou inteligente, mas tirei 7. Meu, quem disse que você não pode ser inteligente realmente com 7?
Até porque a inteligência não se limita a um número numa condição de que tu podia estar nervosa naquela prova, tu pode sempre ficar nervosa para fazer prova, ou tu pode ser inteligente artisticamente. Quem disse que tu é burra porque tu tirou 7 em matemática? Então nunca tome como verdade as coisas que as pessoas dizem. Eu tô falando sério, pode ser o Papa, pode ser, sei lá, tua mãe, teu pai, a gente valoriza bastante a palavra deles, mas a gente tem que sentir. Sente lá dentro, isso é verdade ou pode ser um momento de perturbação dos meus pais, um momento de incômodo de alguém que está dirigindo essa palavra para mim? Ou, como é na maioria das vezes, eu como psicóloga posso dizer que acho que 90% a pessoa está direcionando, projetando em ti uma verdade que é dela. Eu me sinto burra, então vou te fazer sentir burra, mesmo que seja inconsciente. Eu acredito que as pessoas são burras, eu me sinto que eu sou burra, então por que eu vou, né? Então, tu é burra. Quero sempre mais, sempre mais. Então a gente tem que cuidar. Cuidar com o que é dito, com o que a gente ouve e toma como verdade. Não permita Porque isso. isso, o que a gente ouve é um tipo de experiência também. E o que que acontece? Uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, toda vez que eu ouço uma pessoa que é relevante na minha vida, que eu considero, que eu tenho carinho, né? Falar alguma coisa sobre mim, eu começo a internalizar. Vai reprogramando a mente. Por isso que a gente fala de que tipo de informação você está consumindo. Porque isso vai registrando lá no seu subconsciente. E aí vai gerando medos, vai gerando insegurança, vai gerando desconfortos em relação ao seu corpo, à sua inteligência, à sua capacidade de merecer as coisas também. Enfim, e aí vem de tudo um pouco. Por isso que é importante aprender a avaliar e discernir o que faz sentido para mim, o que eu quero para minha vida. O que essa pessoa está falando, por mais que eu goste dela, faz sentido para mim? É uma verdade? É algo que eu quero para minha vida? Eu me sinto assim de verdade, né? Ou ela só está botando para fora, ou ela só está tentando dizer que eu preciso me esforçar mais para tirar uma nota melhor, né? Então, é difícil isso, entender o que é meu, o que é do outro, o que é a expectativa do outro e o que realmente faz sentido para mim. E essa é uma armadilha bem perigosa, mas que às vezes a gente cai, porque não é. E aí é que está o perigo. Por mais que conscientemente eu diga, não, eu sou inteligente, olha só, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu falo 3 línguas, sei lá, né? Eu sei dar duplo twist carpado lá, eu sei fazer tudo. Mas lá no fundo, aquilo que a pessoa falou me deixou magoada. E eu Então fico ela ruminando despertou aquilo. assim, poxa, não esperava isso daquela pessoa. Será que eu sou Poxa, burra mesmo? Aí tu passa a se questionar. aí é que tá. Então, se você se questionou, se você sentiu alguma coisa, por mais que racionalmente você saiba que não é verdade, aquilo aí acessou aquela tríade do pensar, sentir e agir. Porque você sentiu assim, então você começa a agir dessa forma também. É como se tu começasse a compactuar com a ideia do outro. Porque Isso. racionalizar única e exclusivamente sem sentir, ela não tem finalidade nenhuma. Porque todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim para si. Mas a partir do momento que tu não sente isso e vive isso, de nada adianta eu saber o que é certo e o que é errado. Aquilo ali são só informações, conteúdos que tu tá armazenando. Agora, quando eu sinto que eu preciso daquilo, seguir aquele caminho, viver aquela verdade, quando eu absorvo aquilo para mim, internalizo aquilo, aí que tu passa a agir. Por isso que muitas vezes as pessoas, mas eu sei ali que eu fiz cagada e as pessoas racionalizam em terapia e não sei o quê, mas tu tá sentindo isso como tua verdade ou tu ainda tá questionando a verdade que o outro colocou em ti? Porque se tu ainda tá, né, ressentida, magoada e lá no fundo, quando tu tá tomando banho, começa a vir aquilo, eu acho que eu sou burra mesmo, ela não poderia ter falado isso em vão. Isso aí é dar poder e sentimento para aquela outra verdade que não é tua e tu acaba realmente se reprimindo, se subestimando.
né? Aqui tem uma coisa importante, o subconsciente ele não possui discernimento, né? A gente já falou sobre isso. Ele armazena aquilo que tu dá peso, aquilo que tu considera, tu permites. Porque quem faz o discernimento, a questão lá do bom senso, tudo é no consciente, né? O subconsciente, ele só aceita os registros que você implantar nele, aquilo que tu acreditou, mesmo que tenha sido por uma fração de segundo. Será mesmo que eu sou burra? Pronto, armazenou. Se ele Agora, quando colocou. tu impondera, não, eu sei que eu não sou burra. Passa Aí é batido. que, aí é que tá. Se o que o outro falou colocou em dúvida aquilo que você tem como verdade até então, caixão pro Billy. Porque abalou, né? Pensa que aquilo que a gente acredita são pilares que vão sustentando a nossa realidade, que vão sustentando a vida que a gente leva, quem a gente é. Então, se eu tenho um pilar ali de sustentação que está estremecido, a minha estrutura fica comprometida, né? Então, como é que eu faço? Eu posso conscientemente não acreditar no que o outro fala, mas lá no sentimento me afetou, me tocou. Isso fala muito sobre ti, o quanto tu ainda duvida do seu potencial, o quanto você ainda não tem bem definido o quanto você sabe sobre si, né? Que você dá poder à opinião do outro. Eu acho que aí é ter uma estrutura abalada, como a Lívia tá falando. Faz todo sentido. E você tem todo o poder de escolher. Vou tomar isso como uma verdade ou não vou. Então, por isso que ultimamente se fala bastante sobre empoderamento. Empoderamento é eu sei qual é a minha verdade, eu sei até onde eu posso ir, eu sei meus limites e eu abraço essa causa. Fulano pode vir falar mal de mim, eu respeito a tua opinião, né? Mas eu sei que isso não é meu, não sou eu. Eu sei a minha verdade. Então, isso é empoderar-se. Então, a gente tem que trabalhar É, mais essa questão de eu sei minha verdade. O Pigmeu ali falou alguma coisa. Isso ele bate falou, muito quando as pessoas botam a força do pensamento em você de maneira negativa e você acaba se tornando aquilo que você ouve. Se você der ouvido, se você ainda tiver em dúvida sobre a sua potencialidade, realmente, fora que é muito delicada a questão do pensamento negativo também, que é energético, né? É muita energia. Às vezes, por mais que tu esteja com a estrutura bem fortalecida, às vezes, por exemplo, tive um dia ruim e aí aquela energia ela entra. Aí abala. A questão do pensamento negativo, quando não é falado, a gente tem que interpretar melhor como funcionou isso, como aconteceu isso, porque pode ter, em níveis energéticos, né? Então, se é pensamento negativo falado, se a pessoa realmente, literalmente, ela pensa, né, é pessimista, é negativista e fala isso pra ti na lata, aí funciona pelo que a gente tá falando aqui. Agora, se for puramente alguém lá de longe ou que mora perto e tu sabe que ela tá com inveja, alguma coisa, ela funciona de uma maneira um pouco distinta, porque envolve essa questão energética, que às vezes a gente tá bem, né? A gente tá centrado, eu sei que eu posso, eu sei que eu literalmente, me desculpe a palavra, eu sei que eu sou foda, mas alguém invejoso lá longe, né? Manda um pensamento ruim. E eu, por coincidência, hoje, né, chutei a cama e resolvi cair na bad, aquele, puf, entra. Não quer dizer que tu não seja uma pessoa empoderada, mas quer dizer que te pegou num momento de fraqueza, né? Agora, se é algo falado, aí entra bem nesse funcionamento do subconsciente, de tomar isso como uma verdade. Aí a gente tem que saber. Por isso o autoconhecimento, minha gente. Por isso fazer terapia, seja qual ela for. Para tu não e tomar as aí coisas dos entra outros como o verdade. conhecimento energético também. E alguém presencialmente, mas ela verbaliza, é isso que a gente está falando. Se é verbalizado, beleza. Se é energético, a pessoa pode estar lá na Austrália que vai Pensando afetar, mal porque de ti. Uhum. energia não tem tempo e espaço. Pode ser aqui na mesa do lado do trabalho, quanto em outro lugar. A energia não tem distância, ela funciona. Tanto que a gente, né, eu posso fazer um atendimento de reiki para alguém lá no Japão, né? Então, quando a gente, por isso que a energia trabalha em outro nível, ela não fica registrada na mente, aqui no subconsciente, no inconsciente, ela vai acoplar na aura.
né? Mas Uhum. isso daí é um assunto para outro momento. A gente vai avançando para chegar nisso. A gente está primeiramente aqui na matéria, no mais palpável, né, do funcionamento do humano, aqui, agora. Mas a gente vai avançando para chegar nessas questões energéticas que também são fatores dos quais a gente tem esses transtornos psiquiátricos, a gente tem depressão, a gente tem doenças, a gente tem sofrimentos, né, que a gente não pode negligenciar essa questão, essa integralidade, esse ser humano integral que a gente tem de vários corpos, né? Aí aqui, então, pelo que a gente está falando, concluímos que você é aquilo que acredita ser, mesmo que seja imposto por alguém, dito por alguém, ou aquilo que você realmente assimilou para si. Que bom, Pigmeu. Que bom que foi esclarecedor. Estamos aqui com essa intenção. É esse é o objetivo. Aí, cabe a ti definir-se como vencedor, atrair o sucesso, dar importância aos obstáculos e derrotas, ou as conquistas, né? E honrar a tua história, por mais sofrida que ela seja. Pensa, a gente tem que olhar para trás e honrar a nossa história, porque é com base nela que a gente é o que é hoje, que a gente tem o que tem. Então, vamos nos puxar por aqui agora. Olha ao seu redor, onde você está, com quem você convive atualmente. É algo que ainda te incomoda? Então é um alerta. Vamos repensar, vamos, né, se reprogramar, vamos tentar pensar estratégia para viver de uma forma mais leve. Mas você está onde você quer estar, olha para o lado, você está com quem você ama. Então, quando for olhar para trás da sua história, tem que ser com, né, honrar a tua história, porque graças a tudo que tu passou, tu tá aqui agora como você está. Inclusive recebendo esse conhecimento que a gente está transmitindo. Então a gente precisa ter que dar o devido valor às coisas, né? Posicionar-se como vítima é transformar-se em polo de atração de problemas e doenças. A gente já falou sobre isso. Começar o dia chutando a quina da mesa e xingando e declarar o dia vai ser uma M e já sair rabugento, o trânsito vai estar devagar, vai todo mundo buzinar para ti, o teu chefe vai estar de mau humor. Parece assim que é o caos. Lady Murphy, aí você aciona a Lady Murphy, que o biscoito vai cair com a manteiga para baixo, vai acontecer tudo. É A uma fila, bola de neve. tu vai sempre escolher a fila mais demorada. Porque você está impaciente, então tudo tu vai estar intolerante. Então qualquer coisinha vai te incomodar. Começa por aí. A gente parte desse princípio. Não que realmente o mundo daí começou a conspirar. Não necessariamente, mas você está criando aquela realidade. Como você vai estar intolerante, você está rabugento, você está impaciente, qualquer coisinha vai virar um caos. Vira o demônio. E aí o que que acontece, né? Tudo isso vai criando a lógica como a minha mente funciona, mais uma vez. E aí a gente tem aquela audácia de dizer não, porque isso aqui é eu que estou pensando, eu que estou raciocinando, eu que estou tomando essa decisão, uma pinóia. Porque não é você sozinho, é toda a sua história, toda a sua experiência que vai criando essa estrutura mental que é o que faz você agir como você age, né? Então, essa constituição psíquica, ela é formada a partir das ideias que a gente dá mais credibilidade, aquelas que a gente dá ponto 3 lá, né? Que dá peso 3. Então, é isso que vai fixando e que vai do subconsciente moldando ali as caixinhas de como a gente age, né? Então, aquele padrão, que nem tem pessoas que são extremamente previsíveis, a gente já consegue prever, porque ela tem aquele padrão de comportamento, de pensamento, de tomada de decisão. Então, é tudo isso que vai formando e vai moldando quem a gente é. E o mais legal, o que mais me alegra quando eu estudo sobre isso, quando eu leio tudo que é vinculado a essa questão metafísica, que vai além do que a medicina já discutiu, que a psicologia tradicional já bateu cabeça, que, meu, a gente tem o poder de criar, destruir, reformular, poder para suas mãos. Quando eu falo que a gente tem que parar e pensar duas vezes antes de tomar as coisas dos outros, as opiniões como uma verdade, é nesse sentido. Traz o poder, volta a guiar a tua vida,
né? Lembra do carrinho, é tu que tem que dirigir, a vida é tua, né? Até porque você é o único que tem controle sobre esse carrinho. É Pensando que, né, o assumir, corpo é o carrinho. E assuma assumir as a rédeas. bronca, porque eu não consigo controlar o outro. Quem é mãe que assiste aqui o nosso canal, já, a gente, quantos nãos a gente diz e a criança faz o que ela bem entende, porque ela está experimentando o mundo. A gente não controla. E a gente já tem como experiência aí, ó, no maternar, para nós mulheres, a gente já tem esse presente que a gente tem que ter um despertar. Agora, a ousadia minha é querer mudar o meu marido, querer, né, forçar aquela mudança, e ficar na zona de conforto eu. Porque o mundo que é uma né? Meu marido que é aquele desgraçado que não me respeita. Mas e aí? Você se respeita? Né? O que que você tem feito? Porque o poder de criar, de destruir e reformular as estruturas mentais que são aqui nos governam, que fazem a gente, né, viver o mundo que a gente vive, tá na tua mão. Cabe a ti. Autorresponsabilidade. Tem um vídeo lá no canal, Café para Despertar. A gente já falou sobre a autorresponsabilidade. Tome as rédeas da sua vida, né? E não precisamos levar a sério tudo que dizem. Vamos, né, pensar, é isso que eu sinto, realmente é isso mesmo que eu sou? Será que a pessoa não está projetando ela porque ela está no mau momento? É o que normalmente acontece. E aí a gente acaba assumindo aquela bronca e vive uma vida, né, uma miséria. É, eu vou aproveitar para convidar, fazer um convite para você que agora está mais consciente, né? E sabendo aquilo que você quer e as ações, então vai lá e se inscreve. Não deixa de acompanhar a gente, que toda semana a gente está postando aqui ainda esses estudos sobre a metafísica e sempre assuntos que vão ajudar nesse despertar, para trazer esse novo olhar para a sua vida, para a gente não ficar preso ou entregue a que o outro guie a nossa vida. E muito menos de ficar ali, se colocar numa posição de achar que eu tô certo, que o mundo todo tá funcionando errado, por mais que pareça, e por mais que esteja. Mas eu tô fazendo a minha parte, né? Eu não preciso concordar, eu não preciso aceitar. E daí não Eu se só vou, vitimiza, seja não se, ação, seja agente vou de ação transformadora. Isso, e aí o que que a gente fez? Tá tudo errado, tá tudo na merda. Vamos fazer o quê? Vamos falar pro pessoal que quer nos ouvir aqui. Vou fazer um café para despertar, então. Então, é por isso que a gente está aqui. A gente está fazendo a nossa parte. De alguma maneira, a gente está compartilhando essa expansão, né, para essa dança da cadeira, de se colocar em outros lugares, né? E aí, tudo isso que fica no subconsciente ali, que vai criando esses registros, são aquelas vozinhas que a gente acha que é a gente tomando decisão. Não é. São esses registros que vão surgindo a partir dos estímulos que a gente encontra no nosso dia a dia. A partir daquilo que a gente experiencia novamente. Nunca vai ser exatamente igual, mas a mente ela vai fazendo essas conexões e nos levando para agir da maneira parecida, da forma que ela já conhece. Uhum. Se você leva muito por exemplo, em casa, né? Se tu teve uma experiência de um, sei lá, um pai perfeccionista, neurótico, enfim. E você acredita, você toma, né? A nossa primeira experiência na primeira e segunda infância a gente tem a nossa família, é um espelho, a gente vai absorvendo informação muito mais pelo que a gente vê do que a gente ouve, né? E depois a gente começa a absorver pelo que a gente ouve. Se eu vou armazenando no meu subconsciente todas as experiências e informações que eu recebo de um pai perfeccionista, muito provavelmente eu vou ter um pequeno general dentro de mim. Eu vou absorver aquilo. Porque é aquilo que eu tomo, né, como verdade, aquilo que eu entendo como verdade, aquilo que eu vou constituindo como minha realidade, porque é a minha experiência, a gente já falou, o subconsciente ele tem ali tua experiência também. É um modelo, Então, né? aí aquele general, o pequeno general, tá dentro de ti. Não que necessariamente seja você, faça parte, né, ele defina quem você é. Aquilo ali é conteúdo que você armazenou até o presente momento, mas a gente volta a dizer, você tem o poder de construir, destruir, reformular. Tem um pequeno general que traz o sofrimento, vamos lá, vamos reorganizar essas vozes para que elas sejam
mais construtivas na sua vida. Porque o subconsciente é aquele que está falando constante contigo. Meu, eu não consigo, minha mente não para. São essas vozes que estão ali te dando várias informações, regras, estão te ditando tem que fazer, não tem que fazer. E você tem que acalmar a mente ao ponto de identificar, é isso que eu estou sentindo no momento, ou são esses registros que estão sendo acessados porque são coisas que eu ainda não resolvi, que eu ainda não entrei em contato ao ponto de dizer, não, isso não me pertence, é a história da minha infância, meu pai que foi assim, mas eu não preciso repetir esse mesmo funcionamento, esse mesmo modo de me importar em sociedade, sendo que eu vi que meu pai sofria com isso. Meu pai teve Me perdas permita com fazer um base pouquinho nisso. diferente, né? Exato, E aí o que que exatamente. acontece? Quando a gente tenta fazer diferente e não tá de acordo, e a gente força isso, a gente entra em sofrimento. Aí começa aqueles mecanismos de culpa, de autopunição, porque eu não. Ai, porque meu pai sofreu, eu tenho que sofrer também. Porque meu pai era um general, eu tenho que ser general também. Não precisa. É algo que está registrado ali e a gente tende a honrar porque é alguém que a gente ama, que serviu de exemplo pra gente. Mas a gente não precisa necessariamente fazer. E a constelação trata muito disso, né? De me permita fazer um pouco diferente, eu honro a sua história. Você também fez de mim quem eu sou. E Mas às hoje, vezes, e às vezes a conscientemente, gente, escolho fazer exato. outro caminho. Às vezes o teu pai teve aquele problema, né, com a ideia de transmitir que aquilo não é saudável. Às vezes a gente tem que olhar para trás assim, pô, meu pai sofreu, eu não preciso ser igual. Eu realmente aprendi com a história do meu pai, honrando a história dele, que isso não é o saudável, isso ainda não é o caminho que a gente deve percorrer. A gente pode olhar a nossa história com essa perspectiva. Não com a de que eu preciso ser igualzinho para honrar a história, eu tenho que fazer igual, tenho que copiar, copia e cola. É de família, então tem que ser assim. Não! O honrar a história é tu olhar, gratidão por eu ter experienciado isso ao lado do meu pai e são muitos ensinamentos. Isso aí é o respeito, isso aí é o verdadeiro amor. Porque o amor, ele não é loucão, que vai se vincular com sofrimento. O amor não dói, amor não é, como o pessoal fala, amar é ruim, amar é se suicidar. Estão amando errado, gente. Porque o amar é libertador, é respeito. É tu ver a pessoa ir e vir e tu tá feliz. E não importa onde estiver, é tu olhar para ela, porra, ela deu tanta mancada, mas me ensinou muito com as mancadas dela, porque eu não vou repetir aquele padrão, não vou fazer igual. Isso é amar, isso é respeitar, isso é honrar a história do outro, não é fazer um copia-cola e eu sou obrigada, né, porque é meu pai, porque é minha mãe. Não, gente, vamos se libertar um pouco dessas crenças, que isso são crenças que a gente vai instalando e daqui a pouco isso está dominando a gente, se a gente não, né, desperta, se a gente não para, acalma e pensa um pouco para clarear as ideias e ver, não, calma, amo, respeito, mas preciso fazer diferente, por amor próprio. Antes Então de mais nada. a gente tem que se colocar, a gente tem que se posicionar, porque se eu não me amo, eu tô vazia, o que eu entrego pro mundo? Irritabilidade, impaciência. Então vamos se encher, né? Encher nossos copinhos de amor para que a gente transborde isso também. Uhum. E o mais legal aqui que ele traz, a forma como ele traz, né? Ele fala assim no livro, né? Nós criamos essas amebas que ditam o que devemos ser e fazer, né? Então ele chama de amebas porque são coisas que às vezes não funcionam. Que a gente vai criando, que a gente vai colocando essas caraminholas aí na cabeça e tomando como verdade. Então, são regras de como se comportar, de como se relacionar com os outros, para não correr o risco de sermos desaprovados e rejeitados. São estruturas mentais e crenças que foram estampadas no nosso subconsciente. Então, ele chama essas experiências de amebas, né? Isso é muito legal, até para a gente já associar assim que, caramba, eu tô colocando amebas aqui na Nossa, minha cabeça. mas que Que ameba! ameba que eu sou! O Pigmeu falou ali, ó, eu tenho uma pessoa que eu amo, mas cada vez que a gente fica junto, eu acabo regredindo financeiramente, psicologicamente, por conta de ela botar muita força do pensamento em cima de mim.
Então, às vezes amar a si mesmo tem, às vezes não, sempre a gente tem que amar muito mais a si mesmo primeiramente. E não quer dizer que você vai deixar de amar essa pessoa, mas você pode amar ela com certo distanciamento no sentido de isso é dela, não é meu. Vou tentar ajudar ela ao invés de me prejudicar, né? Se ela tá te prejudicando, você tem que dar um passinho atrás e olhar de fora como é que tá funcionando esse relacionamento, né? Esse nível de relacionamento, ao ponto de que, será que você não está no momento que você consegue ajudá-la? Porque se você ainda não está se amando o suficiente, se fortalecendo estruturalmente o suficiente, muito facilmente ela vai te puxar para baixo. Financeiramente, psicologicamente. Então, quem sabe é o momento de você dar, opa, vou me fortalecer e por amor próprio e amor a ela, né? Me retiro por um breve momento e depois volto cheio para poder ajudá-la. Não Você quer precisa dizer se fortalecer, não quer na dizer que tu tenha que verdade. separar se for um casamento, se for uma mãe, não quer dizer que tenha que abandonar. Não, você pode continuar, mas reduz um pouco a intensidade desse relacionamento, no sentido de que você tem que se retirar, vai para uma terapia, escuta vídeos, lê livros, vai se emparamentando, adquirindo ferramentas para que você dê conta desse outro que, querendo ou não, precisa de uma ajuda para esse E aí, se despertar. você quiser, aí eu vou deixar até um convite que se ele quiser depois, pode mandar um direct para mim ou para Marina, que a gente ajuda a identificar se isso, em que nível que isso tá, se está num nível mais mental, físico, ou mais espiritual, energético, e aí a gente pode ver o que fazer, como ajudar também, se faz sentido para você, né? Então fica aí o Fazer convite. uma orientaçãozinha extra aí por É. fora. Aí aqui, ó, o que eu acho legal nesse livro é que ele é bem prático nesse capítulo, né? E ele fala assim: a essa altura você deve estar se perguntando por que criamos estruturas negativas se elas vão nos prejudicar? Por que que a gente chega ao ponto, né, de peraí, não faz sentido, eu tô me prejudicando? O motivo disso é que a maioria das pessoas nutre um sentimento de inferioridade. E por essa insegurança que a gente tem instaurado na gente, já com base do Deus do medo, né? Porque a Igreja Católica, a nossa cultura, principalmente a brasileira, é católica. E nós temos um Deus que supostamente é na base do medo, porque Deus vai te castigar. E porque se você fizer, meio que te reduz e te reprime. Então a gente vive numa inferioridade que a gente acaba compactuando com a negatividade do outro projetada na gente. Então, por isso que a gente acaba caindo nas armadilhas, porque a gente ainda, infelizmente, está vivendo no mundo em que a gente já nasce se achando menos. Porque tem um Deus do medo, tem né, como é que se fala? A ditadura da beleza, que diz que tu nunca tá bonito o suficiente, né? Tem as exigências nos trabalhos, que cada vez tu tem que ter mais diploma, mais isso, mais aquilo, tu tem que cada vez ser mais. A gente vai colher disso tudo que a gente nunca tá bom o suficiente. A gente acaba caindo nesse sentimento de inferioridade, porque se a gente se deixar levar pela nossa cultura, nunca tá bom nada para ninguém. Sempre mais, mais, mais. Então, por isso que a gente acaba compactuando com isso e a gente armazena esse tipo de informação. Então, mais uma vez, como a Lívia falou, os pilares, as estruturas, vamos se fortalecer ao ponto de que a gente identifique, não, isso é de uma cultura em que eu nasci, mas não quer dizer que eu precisa compactuar com essa ideia. Eu estou aqui para realmente, qual é a nossa função hoje em dia, nessas novas gerações, transformar e transmutar esses problemas sociais. Essa questão de se sentir inferior, de se sentir menos. Gente, todo mundo pode tudo, todo mundo é capaz. Basta tu acreditar, interiorizar isso. Vai atrás, corre atrás. A gente já viu mendigo que leu o livro de medicina, passou no vestibular. A gente já viu pequenos exemplares, desde Jesus lá fazendo os milagres dele, mostrando que o poder está em ti, está dentro de ti, na tua fé, em si mesmo. Muito mais do que, ai, Deus tem que ficar lá, Deus. Coitados, Deus pôr um homem sentado num trono, ele deve estar cansado, meu, que gente
que não sabe o que quer da vida. Acredita em si. É aí que tá a questão. E toda vez que a gente vai se submetendo a a essa insegurança, esses sentimentos que vão minando a nossa própria estrutura, a gente vai acionando um sistema de proteção. Então, e o que acontece? Essas defesas são outras estruturas ou amebas. Então, assim, a gente tem as crenças, a gente tem esse sistema de proteção que se tornam, quando eles não são mais necessários, os nossos sabotadores, porque eles são uma outra estrutura de amebas, né? Que a gente vai estabelecendo como aquilo que tem para agradar os outros, ou para ser aceito, ou para pertencer a um grupo, para fazer parte, para se identificar, porque nós somos sociáveis, nós precisamos fazer parte de alguma coisa. Então, tudo isso são mecanismos que vão fazendo, né, que a gente vai utilizando para pertencer, para se identificar com um grupo, para ser aceito. Então, é um emaranhado e que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, porque se tornam sabotadores, né? Por isso que a gente procrastina, por isso que a gente vai deixando de lado os nossos sonhos. E às vezes eles estão instalados lá atrás de um muro que a gente vai construindo e que a gente tem dificuldade de acessar e de identificar dentro da gente. Então, esse é o maior desafio. É reconhecer que a gente tem tanto essas crenças quanto esses sabotadores que fazem a gente agir da forma como a gente age. Uhum. Porque às vezes está lá embaixo do tapete, a gente está num quarto escuro, a gente não vê. E aí, precisa acender essa luzinha aí. E outra coisa que eu nunca esqueço, um professor na faculdade de psicologia, numa determinada aula, não lembro qual era a teoria que era esse professor, mas eu lembro muito bem ele falando assim, o que a gente tem que cortar de dentro da gente é a ideia de obrigatoriedade. Eu tenho que fazer isso pela minha mãe, eu tenho que fazer isso pelo meu marido, eu tenho. Gente, você tem que sentir isso dentro de ti. Até onde isso não é uma norma social, que pode ser que não se aplique dentro da tua casa, que tu não queira que se aplique para si, né? Pode ser algo de um sistema, às vezes, adoecido da família, de obrigar que o outro resolva para ti os problemas, que o outro dê conta da tua vida, sendo que você tem que ser responsável por si mesmo, pelo seu sofrimento. Não quer dizer que eu não vou ajudar a estender a mão, mas se eu tô no buraco, eu só tenho a te prejudicar, me desculpa, então eu não posso sentir que eu sou obrigada a do nada me virar a Mulher Maravilha e te salvar. Eu preciso olhar para mim, para eu ter força o suficiente de olhar para ti e te resgatar da melhor maneira. Então a gente tem que sair um pouco disso que muita agora, de novo, o catolicismo, o governo, alguns sistemas familiares funcionam na obrigatoriedade, mas gente, ninguém é obrigado a nada. A gente tem que se sentir preparado para fazer aquilo. Quantas coisas a gente faz cagada porque a gente acha que a gente é obrigado, a gente acaba brigando, ou a gente acaba se ferindo, né? Tendo transtornos psiquiátricos seríssimos, porque a gente tem esse sentimento de que eu tenho que salvar as pessoas. Vamos se salvar primeiro, porque é igual, novamente, vou fazer a comparação com a mãe. Como que uma mãe doente dá conta de criança em casa? Mentalmente, vamos supor, uma mãe sobrecarregada, que não tem tempo para si. Olha, ela tem que ser... Normalmente, infelizmente, a gente acaba criando crianças que têm ansiedade, né? O TDAH, que tá muito em alta agora, esses problemas de concentração, tem crianças tendo depressão, ansiedade, tomando remédio. Justamente porque tem uma mãe que não recebe amparo, que não consegue se cuidar para ter energia suficiente de dar amor para essa criança, de transmitir para ela os sentimentos mais positivos. Então a criança vai absorvendo aquilo. Então por isso que é essa ideia de vamos se resgatar, vamos, né, se repor, se reconstituir, se reestruturar para poder ajudar o próximo. Porque o que acontece? Né?
E isso aí são as amebas negativas que a gente vai cultivando, que a gente vai alimentando ali no dia a dia, à medida que a gente se coloca ali nessa situação, nessa condição, como a nossa atual verdade. Só que na verdade não precisa ser, porque a gente está vivendo aquilo desejando viver uma outra coisa, porque não tá bom, né? E você sabe que não tá, quem tá nessa situação sabe que não tá bom. Então, são ilusões e fantasias, e ilusão e fantasia não precisa ser algo bom, necessariamente, né? Que a gente vai criando, né, esse mundo ao nosso redor, né? E aí, em consequência dessas ilusões, a gente tem uma vida cheia de desilusões e dificuldades. E aí acaba que não é legal, né? Mas aí, mais uma vez, percebe que a forma como a gente enxerga a nossa realidade, como a gente enxerga o nosso entorno, vai fazer com que a gente se posicione aí, né, no melhor lugar ou no pior lugar. E aí aquela coisa, né? O que é necessário então para eliminar essa estrutura negativa? Em primeiro lugar, estar disposto a mudar, né? Em segundo, é preciso perceber que tipo de estrutura você vem mantendo em sua vida, né? Quais as mais habituais, positivas ou negativas? Tu é aquela que é a mais pessimista, que tem que sempre dar de cara com o que é ruim, sempre tem que fazer o comentário negativo primeiro. A primeira palavra que vem na tua cabeça é o quê? É de cunho de peso mais otimista ou pessimista? Aí que tu consegue perceber como tá, qual é a tua estrutura, né? Diante de uma situação inusitada, você encara com otimismo ou pessimismo? Qual é a qual é a tua reação mais clássica? Acredita que a vida é benéfica ou prejudicial? Você se estima e se aprova ou fica esperando que os outros te aprovem, que fica na dúvida, fica fazendo até que aprovem e não é algo que você realmente sente e faz por si, né? Confia que o sucesso econômico, financeiro, profissional, estudantil, qualquer coisa, qualquer tipo de sucesso esteja ao seu alcance ou sente que você está fadado ao fracasso, né? E uma forma de enfraquecer as amebas é anulá-las. E para anulá-las, a gente tem que tornar isso mais neutro, né? A neutralidade que é a anulação, não é o abafar, não é esconder, não é fingir que deletou, né? Porque E infelizmente por a nossa isso, cabeça não é um computador que tu joga na lixeira e apaga. mas aí o que que acontece? Ou a gente usa como um tijolinho para construir uma barreira, ou a gente coloca lá no quartinho escuro que a gente não vê, né? E aí por isso que a Marina falou, que o negócio é se empoderar, né? Então, a partir do momento que você se empodera, você consegue acender a luz, você consegue derrubar esse muro, você consegue olhar para isso aí. E aí sim, entrar em contato com essas amebas negativas para neutralizar elas, né? Então, é um trabalho. E uma técnica muito prática é que quando vem um pensamento negativo em tua mente, uma ideia negativa, tenta se distrair. Trata isso com indiferença. Não rumina, não constrói diálogo interno com base nesse pensamento, jamais. Trate com indiferença, que daí o que acontece? Isso vai rebaixando, isso vai caindo lá pro baúzinho da inconsciência e vai ficando Vai lá, perdendo força, vai ficando esquecido. Porque você não porque tá mais se dando valor. Isso aí é coisa já do budismo, do controle da mente, meditação. Vai tratando com indiferença. A ideia é, veio aquele pensamento, eu sou burra. Daí começa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas eu sabia que tu ia dar errado. Mas a minha mãe já tinha dito que era uma burra, meu, óbvio que, né, burra, ignorante. Aí tu vai alimentando aquele monstrinho. Assim, tu não consegue anular, tu não consegue neutralizar. Tu vai dando comida e tu vai nutrindo o monstrinho dentro de ti. Tu tem que tratar com indiferença. O que é que que nem acontece? Fala. aquele amigo chato, bêbado que não para de falar. Quanto mais tu fala com ele, Não mais ele cala a vai boca, falar. não cala a Não boca. cala a boca. Todo mundo tem um amigo desse. Quando bebe, às vezes entra naquela de falar, 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 falar. E daí tu fica ali, aí chega uma hora, tu, aham, e aí tu se dá conta que uma hora tu precisa dizer assim, eu vou lá pegar uma água. E aí dá uma escapada.
Então é isso, tem que escapar. Ele vai continuar ali, ele vai continuar sendo amigo. Ele vai Só que aí vir, ele vai quando, visitar. Aham. só que aí no dia seguinte, quando ele não tiver mais bêbado ali, ele vai ser uma pessoa legal, né? Ele tá neutralizado. Então é isso, é esperar baixar ali para você conseguir encarar aquilo ali de novo. Então é isso, é basicamente a ideia da live de hoje, mais uma vez, a gente tem que controlar um pouco melhor a qualidade, né, do material psíquico que a gente tem, né, o conteúdo do nosso pensamento, filtrar, que a gente tem completo poder sobre isso. Basta a gente estar atento no aqui e agora, sai do piloto automático, para de vitimismo, se concentra no que tu sentes e vê aquilo que realmente é o ideal e o legal para você. Pode ser que você nunca atinja um ideal que você estabeleceu, mas você vai chegar o mais próximo possível, tenho certeza, e que vai te dar uma vida com mais leveza. Mas para isso a gente tem que se olhar, olhar para dentro, fazer um momento de introspecção, se permitir, né? Tem gente que precisa às vezes se isolar. Jesus Cristo teve que ir para o deserto para poder organizar a cabeça. Buda meditou. Então, ache o seu jeito. Não quer dizer que você tenha que viver isolado em sociedade. Tem gente que faz vivendo normalmente, mas vai no psicólogo, vai no terapeuta. Então, busque alternativas para que tu neutralize essas coisas, essas amebas negativas, ao ponto de que você combata esse lado sombra que a gente tem, né? Que é alimentado por uma sociedade que ainda está adoecida e cabe a nós individualmente transformar tudo isso, transformando o nosso mundo interno. Então fica aí o convite para olhar cada vez mais para si. E não deixar essas amebas negativas afetarem a sua positividade. Então, é buscar ali ferramentas, mecanismos, conhecimento, ajuda para neutralizar elas. Às vezes a gente precisa ali de alguém para ajudar a acender a luz, para levantar o tapete, né? Então, é isso que é mais importante para você conseguir neutralizar elas. Nem sempre é possível fazer sozinho. E tá tudo bem, gente. A gente não aprende, a gente nasceu e tudo que a gente sabe, a gente foi aprendendo com o auxílio de outros, né? Terceiros, pai, mãe, pessoas que a gente nem conhece, né? Que fala uma palavra Quantas, né? normalmente, né? Tu tem um despertar, um insight com pessoas aleatórias no ônibus, né? Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu acho que isso mostra o quão forte tu és. Quando tu se sujeita com a ajuda de alguém, compartilhar. E, e se precisar, estamos aí, né? Não esquecendo que a gente oferece os nossos serviços e estamos completamente dispostas e disponíveis a ajudar você nesse processo de despertar, que é a nossa missão neste momento aqui na Terra. E lembrando mais uma vez, se você gostou do nosso material, do nosso conteúdo, tem muito mais lá no nosso canal, no YouTube, Café para Despertar. Não esquece de se inscrever, dar um like, compartilha com quem você gosta e com quem você conhece, acha que pode gostar ou esteja precisando desse conteúdo também. Então, seja um agente transformador, compartilhando o que a gente tem aqui também, que a gente não está inventando nada da nossa cabeça, não. A gente está acompanhando aqui, trazendo nosso olhar sobre o livro da Metafísica da Saúde. Tem bastante dicas também na nossa Hora do Expresso, que são videozinhos mais curtos, com dicas práticas para você colocar em prática na sua vida, né? Então, para você começar a gerar movimentos. Então fica aí o nosso convite e semana que vem, quarta que vem, estamos aqui de volta com o nosso café para despertar. Obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.